Uma boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui para falarmos do Evangelho de Jesus. São Mateus, capítulo 18, versículo 16. Quando Jesus fala sobre a ovelha perdida. Acho que ele falava de nós, né? Ele fala das ovelhas perdidas, são aquelas que precisa ir atrás para trazer de volta para o pasto. Então Jesus pergunta aos apóstolos, né? Se um pastor tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, né? Essa ovelha cair no barranco, for parar no meio da lama, ele deixa as 99 ovelhas e vai em busca daquela ovelha que se perdeu. E tão grande é a sua felicidade em conseguir resgatar aquela ovelha de volta, né? Maior ainda do que aquelas que não se perderam, do que aquelas que ele não precisou ir atrás para resgatar. O que ele quis dizer para nós, né? Com essa parábola, com essas metáforas tão maravilhosas que ele nos deixava. Que aqueles de nós que caminham, né? Que andam no caminho reto, que buscam se aperfeiçoar, que trabalham, que estudam, que fazem as coisas o mais certo possível, né? Não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação, né? De fazer as coisas certas, de não nos desgarrarmos. E aquele de nós que se perde, né? Se perde nas quebradas da vida, que desiste do caminho do bem, do caminho da luz. E quando, porventura, né, Jesus toca no seu coração e consegue resgatar de volta esta ovelha perdida, tão grande é a sua alegria, né, por saber que aquele que não estava no caminho reto conseguiu ser resgatado. Não que ele menospreze, né, os nossos esforços de progresso. Não, ao contrário. Quanto mais nos esforçarmos, quanto mais progredirmos, mais próximo de Deus nós estamos. Mas é que nem uma mãe, um pai, né? Quando tem um filho doente e os outros sãos, né? A sua dedicação para aquele filho que está doente acaba sendo maior para poder curar aquele filho, né? Para poder trazer a saúde de volta. Ou quando tem um filho meio perdido, né? Meio sem saber o seu rumo, o esforço para trazer ele de volta para o seu rumo certo é maior. Então, a preocupação com aqueles que estão fazendo as coisas certas, né, é menor. E não quer dizer que não se orgulhe, que não fique feliz por saber que aqueles filhos estão fazendo a coisa certa. Mas o cuidado com aquele que está fazendo as coisas erradas é maior para poder trazer de volta e resgatar, né? Então Jesus falou que Deus é assim conosco, né? Ele nos ama incondicionalmente, se alegra quando nós estamos no caminho certo, né? Quando nós estamos fazendo tudo para buscar o nosso progresso. Mas ele se alegra tanto mais com aquelas ovelhas desgarradas, né? Que caíram nos precipícios da vida em alguns momentos e então conseguem ser resgatadas pelo amor de Deus, né? Pelas bênçãos no caminho. E nós, quantas vezes já não fomos essas ovelhas desgarradas, né? Quantas vezes nós não tivemos lá no fundo do precipício, em quantas outras vidas nós não tivemos perdidos sem saber o caminho certo. Será que a gente já não roubou? Será que a gente já não matou? Será que a gente já não traiu, né? E conseguiu retomar a caminhada após tantas encarnações. E continuamos errando ainda, né? Porque
ser perfeito no planeta Terra não tem, né? Tem o mais bacaninha possível, mas perfeito não tem. Então nós continuamos errando, né? Tropeçamos, levantamos, vamos em frente, aí dá mais uma tropeçada e levanta e seguimos em frente novamente, né? O importante é que a gente reconheça a importância, né, de nos elevarmos, de buscarmos o auxílio para nos aperfeiçoar. Nós estamos em constante busca da perfeição, que não é o que a gente é hoje, com certeza, né? Porque se fosse, nós não estaríamos aqui. Nós não precisaríamos ter reencarnado justamente nesse momento em que o planeta se encontra em transição, né? Mudanças de atitudes e de energia, né? Nós não precisaríamos estar aqui nesse momento se nós estivéssemos já alcançando não uma perfeição total, né? Porque perfeição total a gente se eleva até o Criador, mas o máximo de perfeição possível, né? O mínimo de erros possíveis na nossa existência. Porque os nossos mentores mesmo, todas as vezes que eles falam isso, né? Que eles estão em busca do aprimoramento. Então, tudo está sempre em movimento, em busca do aprimoramento, né? Por mais que nós erremos menos, vamos dizer assim, em algumas circunstâncias da nossa vida, nós ainda cometemos erros. Nós ainda precisamos nos aprimorar muito, né? E seja trabalhando numa mesa espírita, seja trabalhando numa igreja católica, numa igreja evangélica, num templo budista, não importa aonde a gente vai aprimorar o nosso espírito. O importante é que a gente consiga buscar esse aprimoramento, né? Que a gente consiga trabalhar por isso, burilar o nosso espírito de alguma forma. Para que aí então, né, a gente possa passar por essa transição e permanecer no planeta Terra, né? Ou, se a gente conseguir muito, ir para um planeta mais elevado, né? Mas, segundo os nossos mentores que estão auxiliando na transição do planeta, né? A grande maioria dos espíritos que tiverem condição de ascender para outros planetas, ainda assim vão preferir ficar na órbita terrestre para auxiliar, né, o planeta nessa transição, para auxiliar os seus amores que ainda vão ficar reencarnados ou que terão que reencarnar novamente, para poder ficar de olho na gente, né? Então muitos dos nossos mentores mesmos já poderiam ter se transferido para planetas em órbitas superiores, né? Mas por amor a nós, por amor ao planeta, né? Por gratidão a Jesus Cristo, que também desceu até nós para nos auxiliar, ele se mantém na órbita do planeta Terra, nos auxiliando nesse momento, nos trazendo os ensinamentos, né? Nos apontando aquilo que a gente precisa ler no dia da reunião, né? O que a gente precisa explanar. Eu sempre digo que por mais que nesse primeiro momento eu sempre gosto de conversar um pouco com vocês, explicar aquilo que eu entendi da leitura, nesse momento eu já estou sendo orientada por eles, né? Eles já estão aqui me orientando com as palavras certas, com a explanação certa, né? Para que a gente possa realmente entender o que estava escrito ali, o que ele quis dizer com as palavras que ficaram escritas na Bíblia por todos esses anos, né? Então, a partir do momento que a gente já se entrega à espiritualidade, né, eles já estão conosco, nos orientando. Então, o trechinho da Bíblia era desse tamanhozinho, assim. Eu até disse, nossa, que pequeno. Mas o conteúdo desse trecho, ele é muito gigante, né? É uma prova imensa do amor de Deus por nós, né? É uma prova de que, como muitas e muitas vezes a gente já falou na reunião, que ele ama a todos nós incondicionalmente, que ele não faz distinção daquele
filho que é perfeitinho, né? Que só ora, que só faz o bem, que só medita, para aquele que faz coisas erradas, né? Que se afunda às vezes nas trevas. E ao contrário disso, ele luta, né? Para que aqueles que se perderam possam se reencontrar, possam saber, né, da sua essência divina e alçar novos patamares de evolução. Assim como Jesus deixou todos esses ensinamentos para nós e sempre disse, né, amai-vos uns aos outros, amai o vosso próximo, né? Assim como o meu Pai que está no céu os ama e nos protege. Ah, mas ele nos protege de todo o mal, que nada vai nos acontecer no nosso físico. Não, a gente vai ter dores, a gente vai ter doenças, a gente vai ter percalços na vida, dificuldades, mas a gente vai ter força, a gente vai ter capacidade para superar todas essas coisas, né? O grande amor, né, a grande prova do amor de Deus por nós e do amor do nosso Senhor Jesus Cristo por nós é isso, é que nós conseguimos suportar as dificuldades e tirar lições delas, né, para que nós possamos fazer coisas melhores ainda no nosso futuro, né, dessa encarnação ou das próximas. Porque tudo que é aprendizado a gente vai acumulando, né? Ah, mas se Deus protegesse, uma criança não morria. Ah, se Deus protegesse, se Deus existisse, não teria fome no planeta. Mas não é Deus que causa essas coisas, né? Somos nós que causamos em algum momento e Ele nos dá a oportunidade de resgatarmos esses nossos erros, né? Ele nos dá o livre-arbítrio de decidir o que a gente vai fazer e a forma como a gente vai recuperar isso que a gente fez, né? Ele nos dá total liberdade para a gente errar e nos dá total liberdade para a gente ter o sofrimento, né, o burilamento necessário para recuperar aquele nosso erro. Então, é a perfeição divina, é a coisa mais perfeita que existe. Porque se todos nós viéssemos dentro de uma caixinha assim, ó, como se fossem essas pedrinhas aqui, iguais, sem nenhum movimento, sem nem a capacidade de errar e nem de aprender, então não precisaria nem estar habitando esse planeta, né? Se nós viéssemos todos assim, encaixotadinho, moldadinho, protegidinho, com uma aura de luz ali nos aquecendo toda a vida, a gente não precisaria estar aqui, né? Porque aqui nós estamos para experienciar, para ter novas experiências, né? Agregar conhecimento, né? Muitas vezes as pessoas dizem assim, errando que se aprende, mas muitas vezes é verdade, né? Se tu não errar uma vez, tu não vai fazer direito na próxima, né? E isso é em tudo que se aplica, não só na tua parte moral, da tua consciência, é em tudo, na vida profissional mesmo. Muitas vezes a gente vai fazer alguma coisa, a gente erra, a próxima vez a gente já vai e faz direitinho, porque a gente já aprendeu daí. E é isso que é tão sublime, né? Na característica de Deus, na característica do universo. Que nós podemos agir da forma que a gente quiser. Só que é aquela situação, né? O plantio é livre, mas a colheita é certa. Então a gente planta o que quer e vai colher de acordo com aquela plantação, né? Então o plantio é livre, pode plantar o que quiser, mas a colheita é de acordo com o que plantou, né? Então, quando nós conseguimos, né, saber disso, a gente já começa a plantar umas coisinhas melhores, né, para poder colher ali adiante uma frutinha mais saborosa, né, na nossa vida. Mas enquanto a gente não sabe, a gente vai plantando aquilo que a gente acha que deve plantar e vai colhendo aquilo que é de acordo com o nosso plantio, né? Quando a gente ouvi uma história essa semana de uma pessoa que me disse assim: eu preciso comprar um celular
E eu vou ali no centro, lá naquelas galerias lá, eles te botam dentro de uma lojinha ali e te vendem um celular ali por R$ 200. Eu falei assim, mas esse celular é roubado. Ah, mas não tem problema, porque ele já limpa tudo, ele já tira tudo do celular, não fica nenhum rastro. Não, mas o celular é roubado, independente do que foi feito. Ah, mas não sei o que. Eu disse, não, mas tu sabe que o celular é roubado, né? Eu sei que o celular é roubado. Se eu não comprar um celular roubado, a pessoa que rouba não vai roubar mais, porque ela não vai ter para quem vender, né? Então, às vezes a pessoa pensa assim, mas eu tô tirando uma vantagem porque eu vou comprar tal coisa tão barata e provavelmente as coisas tão baratas, elas foram tiradas de alguma pessoa que passou muito trabalho, muito esforço para poder adquirir aquilo, né? E aquela pessoa que roubou, fez errado, em algum momento vai ter o retorno, e aquela pessoa que comprou aquele objeto que foi roubado, possivelmente daqui a pouco vai perder aquele celular, né? Ou vai ser roubada também, porque isso que tu tá entregando pro universo, né, através do campo eletromagnético, é o que tu acredita, né? Que as pessoas roubam coisas para vender e em algum momento alguém vai te roubar para vender, né? Então a pessoa ficou muito pensativa assim, né? Pois então não tinha pensado por esse lado, porque na maioria das vezes as pessoas não pensam mesmo, nem se dão conta que se não foi ela que roubou, não é errado, né? Então é uma mola, né? Um círculo vicioso, né? Uma coisa que gira. Saiu daqui, tirou daqui, foi lá, vendeu e provavelmente tu vai perder de algum jeito. E se tu não perder naquilo ali, tu vai perder de outra forma, né? Porque todas as vezes que a gente modifica as nossas atitudes, que a gente procura fazer as coisas o mais correto possível, as coisas boas vão nos acontecer, né? E são provas vivas, né? Isso não precisa nem procurar muito longe, são provas vivas. Quando tu muda tuas atitudes, quando tu muda teu comportamento, quando tu muda tua maneira de agir, automaticamente as coisas melhoram na tua vida. E não só porque tu fazia coisas tão erradas assim, né? De comprar alguma coisa roubada ou roubar. Outras atitudes mais simples que a gente tem no dia a dia que também não são legais, né? Atitudes com os nossos filhos, com o nosso marido, com nossas esposas, né? No trabalho, pessoa mal-humorada, resmunguenta, reclamona. Quando essa pessoa percebe que se ela passar a ser grata, ser feliz, que as coisas começam a mudar para ela, ela muda e as coisas mudam. E é bem facinho, é bem rápido. É só uma questão de posicionamento mediante a vida, né? Então, o que fazermos para não nos perdermos, né? Não sermos as ovelhas desgarradas, é prestar atenção no universo, é prestar atenção nas coisas que a gente faz e nas coisas que a gente recebe, né? Que aí a gente está recebendo de acordo com aquilo que a gente está fazendo. E é simples, é bem facinho, né? A mãe costumava dizer muito assim, a pessoa não quer saber como é que ela foi na última encarnação, nas últimas encarnações, é só perceber a vida que ela tem hoje, né? Só perceber aquilo que ela vive hoje. Tu quer saber como que vai ser a tua próxima encarnação? É só perceber aquilo que tu vive hoje, né? Então, o que tu vive hoje é reflexo daquilo que tu foi um dia, né? Hoje tu tá colhendo aquilo que tu plantou, e o que tu vai viver na tua próxima vida ou daqui para frente nessa vida mesmo, é só tu prestar atenção no que tu tá plantando hoje, que é o que tu vai colher depois, né? Então a gente não precisa se desgarrar, a gente pode ficar ali em cima da graminha ali, né, junto com as 99 ali para não se desgarrar, através do nosso comportamento, daquilo que a gente vai plantar nessa vida. Acho que já até falei demais. Deixa os mentores falar um pouco agora. Estão vendo um zumbido. Tem uma aqui ligada.
falar hoje é um irmão que já, acho que uma ou duas vezes apenas, se manifestou nos nossos encontros. Mas ele vem trazer notícias interplanetárias para nós. É o nosso irmão Matrix, companheiro da nossa irmã Ariela nessa jornada interplanetária de auxílio ao nosso planeta. Saudações aos irmãos. Saudações. Um tempo atrás, vim abrir as portas das nossas naves para que os irmãos tivessem conhecimento das jornadas interplanetárias que estão ocorrendo ao redor do planeta Terra. Daí em diante, todas as vezes, nossa irmã Ariela tem se manifestado, deixado suas preciosas lições e ensinamentos para os irmãos terráqueos. Nesta noite, através de um pedido, se fez necessário que eu aqui estivesse, para que os irmãos possam compreender a importância de se manter em vibrações elevadas. As frequências emitidas através do campo eletromagnético de cada um dos habitantes da Terra se alojam na atmosfera terrestre. Umas delas causam bloqueios, praticamente nos impedindo o acesso ao planeta, para que possamos cumprir com nossas missões. E as outras emanações, um pouco mais elevadas na sua frequência, servem de ponte, de ligação entre as naves e os terráqueos, que estão predispostos a nos compreender e a transmitir os ensinamentos advindos do nosso planeta. Então, quero muito que os habitantes deste planeta compreendam o que é um campo eletromagnético e o que é uma emanação eletromagnética. O campo eletromagnético é um movimento dos átomos com seus prótons, elétrons,
e todas as suas partículas, que estão em constante movimento ao redor de cada partícula atômica que habita o planeta Terra. Estou me fazendo entender? O que é cada partícula atômica? É tudo. Tudo é uma partícula atômica. Um copo com um líquido dentro são partículas atômicas em movimentos que se condensam e tomam aquela forma. O corpo humano são partículas atômicas que, através da sua aceleração, se formam os órgãos do corpo. Então, tudo possui um campo eletromagnético. As emanações advindas de um ser como este não interferem no campo eletromagnético do planeta. Ao contrário, são emanações de purificação de um ambiente. As emanações de um corpo como este não interferem, ao contrário, auxiliam na purificação. Já as emanações de um campo eletromagnético como este, como o seu, e como de tantos outros habitantes do planeta, interferem diretamente no campo eletromagnético do planeta. Se as emanações são vibrações de frequências alternadas, direcionadas à alegria, amor, bondade, caridade, estas frequências se interligam com o campo eletromagnético do planeta, fortalecendo esta proteção. Muito bem. Se as emanações são de raiva, frustração, tristeza, carência, interferem como se causasse pequenas feridas nesse campo. Digamos, palavras terráqueas, tumores malignos, aonde neles se alojam outras frequências de larvas astrais sendo sustentadas por estes tumores, certo? Vamos chegar aonde eu preciso. Toda vez que os irmãos na Terra se entregam a luxúrias, exorbitações de alimento, de bebidas alcoólicas, de drogas e outras coisas que interferem nos registros mentais dos habitantes,
são como se fossem pensamentos ruins, pois que são atitudes impróprias. Se alojam em tumores semelhantes, porém as larvas atraídas por estes são ainda piores, pois são larvas advindas de seres que habituavam a ter essas atitudes. Então imagine uma tela semelhante, não por acaso esta roupa foi vestida, semelhante assim, certo? Uma tela onde a luz reflete em um fundo escuro, que é o nosso universo, mas com luz refletindo. E nessas partículas de luz são alojados pequenos tumores, impedindo a luz de brilhar. Certo? Certo? E ali, meus irmãos, todas essas emanações eletromagnéticas vão se alojando. Por que Atrix veio hoje? Porque a guerra está muito acirrada. As partículas de luz, que eram grande maioria, estão sendo atacadas grandemente. E não apenas por seres das trevas. Meus irmãos se preocupam tanto com seres das trevas e não se preocupam com sua mente. Os pensamentos. Não se preocupam com o que vivem no seu dia a dia. Não se preocupam quando olham para um irmão em julgar sua aparência, em julgar sua atitude. Não se preocupam em auxiliar aquele irmão que pode estar se perdendo em algum momento. Inconscientemente está se formando um inconsciente coletivo, onde não se percebem a importância de se estar consciente neste momento. Compreende? Sim. O inconsciente é muito perigoso. A necessidade é se estar consciente nesse momento, para que assim possa se fazer o que é certo. Vigiar os pensamentos e atitudes, por exemplo. Se fazer o que é certo hoje, agora e já. Não esperar para depois. Não dizer, hoje eu faço isso, mas eu estou melhorando, eu vou melhorar, eu vou modificar. É hoje. É hoje que precisa ser feito, para que as emanações já vá se modificando. Porque a corrente elétrica, ela está sempre em movimento. E se não for hoje, ela já foi, já mandou e já chegou. Certo? É muito... O universo é uma corrente intensa de átomos se cruzando
e sendo direcionado para impedir a ascensão do planeta. Cada um precisa modificar sua forma de viver, sua forma de agir, sua forma de pensar hoje, nesse exato momento. Eu vou parar de falar mal dos outros hoje. Eu não vou mais perceber a fisionomia dos meus irmãos hoje. Eu vou parar de me alimentar em excesso agora. Minha próxima refeição já vai ser reduzida. Eu vou parar de beber, de me entorpecer, de usar drogas hoje. Porque o hoje é o que importa. Porque bem colocado foi: o que somos hoje é o reflexo do que fomos ontem e é o espelho do que seremos amanhã. Então, o que existe de verdade, meus irmãos, é o exato momento em que estamos vivendo. Porque aqui neste planeta, o físico, o corpo, é importante para que as coisas aconteçam. Após o desencarne, já fica mais difícil de buscar aquela evolução. Vai precisar esperar todo um processo para poder reencarnar novamente e chegar no hoje, na hora de se fazer as coisas de novo. Não posso pensar em fazer, eu preciso fazer, eu preciso agir. E se cada um tomar a sua atitude correta, hoje, um que seja, 2, mais 1, vamos liberando neste emaranhamento quântico condições para outros passarem a ter atitudes, porque tudo é interligado. Os pensamentos, as mudanças vão acontecendo. Se não se dá o ponto de partida, nunca acontecerá. Se aquele pequeno pássaro não largar uma gota de água no incêndio, nenhum outro ser pensará em fazer, pegar um copo, o outro vai pegar algo maior e assim o incêndio será exterminado. A energia emanada por um pequeno pássaro através do seu emaranhamento quântico faz com que outros tenham atitudes. E o que precisa para o campo eletromagnético do planeta ser energizado com emanações de luz são pequenas atitudes. Porque meus irmãos esperam como se braços cruzados, que os mentores de luz, que os amigos interplanetários resolvam-se com as trevas e salvem o planeta. Uma guerra além de vós. E não percebem que os lutadores precisam ser os que estão aqui.
assistir guerras de longe é muito cômodo a todos. Estar na guerra, fazer parte dela, é para poucos. Mas são esses poucos que fazem a diferença. Precisa formar munições para auxiliar os mentores e as naves que estão circundando o planeta. Que só assim será possível. Enquanto os habitantes do planeta Terra acharem que a responsabilidade da mudança é dos outros, dos superiores, dos que têm luz, as coisas não vão andar. Se os filhos voltarem no passado do planeta Terra e verem as primeiras grandes embarcações, o que faziam elas se movimentar? Eram os, como diz, abastados que estavam nos camarotes ou eram os que estavam no subterrâneo remando e fazendo fogo para que eles se movimentassem? Os filhos não se achem como escravos. Os terráqueos precisam saber que a diferença sempre foi feita pelos menores aos olhos dos homens. A diferença sempre foi feita pelos menores aos olhos dos homens. Porém, imenso aos olhos do Pai. Compreendem? Sim. Esta é a mensagem que Atrix trouxe hoje. Lembrem sempre, mudanças de baixo para cima. Se os menores acharem que não precisam fazer nada, mudanças não acontecem. Mudanças de dentro para fora. Ninguém muda outra pessoa. A pessoa se transforma quando quer. Este é o recado para os meus irmãos. E que todos que possam, em algum momento, ouvir estas palavras, possam passar adiante, para que mais pequenos pássaros hajam tentando apagar o fogo. Saudações a todos os meus irmãos terráqueos e a todos os irmãos na face da terra e de todas as naves e todos os irmãos que aqui se encontram neste momento. Saudações.